Pessoal, dando sequência às espécies de dolo, tenho que estudar com vocês agora mais 5 espécies. Vamos dar uma olhada em 3 de uma vez só? Tá aqui, ó. O que é o dolo antecedente, o que é o dolo concomitante, o dolo subsequente? Será que essa classificação é uma classificação técnica? Então tá aqui, ó. Dolo antecedente é o dolo anterior à conduta. O dolo é anterior à conduta. O dolo é anterior à conduta. Dolo concomitante é o dolo existente no momento da conduta. Dolo existente no momento da conduta. É o dolo existente no momento da conduta. E o dolo subsequente é o dolo posterior à conduta. Dolo posterior à conduta. Rogério, mas que classificação esquisita. Dolo antecedente à conduta, dolo subsequente à conduta. Vamos imaginar o seguinte. Eu quero matar o Tiago. Eu quero matar o Tiago. Eu estou dirigindo o meu carro e, sem querer, eu me envolvo num acidente de trânsito e, coincidentemente, o Tiago estava no carro que eu bati e o Tiago morre. Eu vou responder por homicídio doloso do Tiago? Vejam, eu queria matar o Tiago. Esse meu dolo, ele existia, mas ele não existia no momento do acidente. Eu nem sabia que o Tiago estava no carro que eu bati. Será que o fato de haver um dolo anterior é suficiente para me fazer responder por homicídio doloso do Tiago, sendo que eu nem sabia que o Tiago estava no carro? Vamos imaginar o seguinte. Eu adquiro um produto imaginando que ele é um produto lícito. Depois de um mês me dizem que aquele produto que eu adquiri era produto de crime. Eu vou responder por receptação? Eu recebi o produto de boa fé. Me contaram depois que ele era produto de crime. Eu mantenho mesmo assim o produto. Eu vou responder por receptação? O fato de o meu dolo ser posterior ao recebimento me permite ser punido por receptação? Eu estou tentando chamar a atenção de vocês para o quê? Coloca para mim, ó. Pessoal, não adianta nada o dolo ser antecedente se ele não está presente no momento da conduta. Não adianta nada o dolo subsequente se no momento da conduta esse dolo não existia. O único dolo que interessa é o dolo concomitante. É o dolo existente no momento da conduta. No mais é responsabilidade penal objetiva. Pessoal, do que adianta o dolo ser anterior à conduta se no momento da conduta ele não existia? O que adianta o dolo ser posterior à conduta se no momento da conduta ele não existia? Só me interessa o dolo concomitante, existente no momento da conduta. No exemplo que eu dei do acidente de trânsito que matou o Tiago, eu vou analisar se nesse momento eu tinha o dolo de matá-lo. Não, nesse momento eu não tinha o dolo de matá-lo, então eu não posso responder por homicídio doloso só porque o dolo era anterior. Eu tenho que analisar se eu tinha dolo no momento que eu recebi a coisa produto de crime. Não, eu nem sabia que era produto de crime. Nesse momento eu não sabia. O fato do dolo vir depois não torna um fato típico. Compreenderam? Então, o único dolo, NUT esclarece bem isso, o único dolo que nos interessa é o dolo concomitante. As duas últimas espécies, dolo de propósito e o dolo de ímpeto. O dolo de propósito, a vontade é refletida, pensada. Pessoal, caracteriza a premeditação. Está aqui, ó, a premeditação. Vocês vão estudar comigo no módulo 2. Cuidado, a premeditação não agrava ou qualifica necessariamente o crime, hein? Necessariamente o crime. A premeditação por si só não agrava ou qualifica necessariamente o crime. Então, vai você imaginar que o dolo de propósito ele é uma agravante ou uma qualificadora de um... Não.
Não. Não necessariamente agrava ou qualifica o crime. E o dolo de ímpeto, Rogério, é caracterizado por ser repentino, sem intervalo entre a fase da cogitação e da execução. Dá uma olhada, ele está presente nas ações de curto-circuito que nós estudamos na aula passada. Presente nas ações de curto-circuito. Presente nas ações de curto-circuito que nós estudamos na aula passada. É atenuante de pena, viu? O dolo de ímpeto é atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso 3, letra E do Código Penal. Essas são as duas últimas espécies de dolo que eu quis estudar com vocês. Se você parar para pensar, contar comigo, vai perceber que nós estudamos mais de 20 tipos de dolo. Se eu lembrar que o dolo indireto ele foi desmembrado em dolo alternativo e dolo eventual, e o dolo alternativo foi desmembrado em mais duas hipóteses, que eu, no 13º tópico, analisei 3 dolos, antecedente, concomitante e subsequente, vai fazer as contas e perceber que nós estudamos agora mais de 20 espécies de dolo. 20 espécies. Se eu contar sinônimos, então, nós passamos de 30. Se eu contar sinônimos, certamente nós passamos de 30. Tá ok? Eu dou o assunto crime doloso como encerrado. Vamos agora para o crime culposo. Crime culposo que está previsto no artigo 18, inciso 2. Considera-se o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Rogério, peraí, aqui está meio pobre, né? Tá. Então a doutrina vai ter que se debruçar no conceito de culpa? Vai. Dá uma olhada, ó. Crime culposo consiste numa conduta voluntária que realiza um evento ilícito não querido ou aceito pelo agente, mas que lhe era previsível, e aqui eu consigo enxergar uma importante espécie da culpa, a culpa inconsciente, ou excepcionalmente previsto, outra importante espécie de culpa, a culpa consciente, e que poderia ser evitado se empregasse a cautela necessária. Desse conceito, eu consigo extrair o seguinte, ó, crime culposo, e essa fórmula ela vai nos acompanhar durante todo o estudo do crime culposo. Crime culposo é igual conduta voluntária mais resultado ilícito involuntário. Mais resultado ilícito involuntário. Pronto, guardem essa fórmula. Ela vai nos acompanhar. Conduta, crime culposo. Desculpa, crime culposo. Conduta voluntária mais resultado ilícito involuntário. Pronto, guardem essa fórmula extremamente importante. Rogério, pera um pouquinho, como é que você quer que eu decore isso aqui? Você quer que eu decore um conceito desse? Coloca para mim outra vez, ó. Você quer que eu chegue na minha prova e eu coloque que o crime culposo consiste numa conduta voluntária que realiza um evento ilícito não querido ou aceito pela gente, mas que lhe era previsível, excepcionalmente previsto e que poderia ser evitado se empregasse a cautela necessária? Você só vai precisar decorar se tiver que escrever. E normalmente, quando você tem que escrever, você pode consultar. Rogério, mas eu não posso consultar o meu caderno, né? Eu sei, idiota, não estou falando isso. Mas você pode consultar a legislação. Rogério, mas como é que eu vou consultar a legislação se o artigo 18, inciso 2 está pobre? Você consulta, no que diz respeito ao conceito de crime culposo, você consulta o Código Penal Militar. O Código Penal Militar traz um conceito mais do que doutrinário do crime culposo. Olha só, se te perguntarem um conceito de crime culposo numa fase escrita onde se admite consulta, leia o artigo 33, inciso 2 do Código Penal Militar. Transcreva na prova, mudando uma ou outra palavra, acabou. É mais do que um conceito doutrinário.
Considera-se o crime culposo quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que poderia prever, ou prevendo, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo. Então, se você, repito, tiver que escrever o conceito, é porque você está numa fase escrita da prova, e as fases escritas, normalmente, admitem consulta à legislação. Se você tiver que trabalhar esse conceito, vá no Código Penal Militar, reproduza o conceito que você vai humilhar o seu concorrente. Você vai alegrar o seu examinador. Você vai passar, óbvio. Tá ok? Compreendeu? Rogério, depois que nós lá no dolo estudamos o conceito de crime doloso e de dolo, você falou dos elementos do dolo. E aqui você vai fazer a mesma coisa? A mesma coisa. Depois que eu trabalhei o conceito de crime culposo, eu vou trabalhar os elementos desse crime. Dá uma olhada, ó. Elementos do crime culposo. Um crime culposo tem 6 elementos: conduta humana voluntária, violação de um dever de cuidado objetivo, resultado naturalístico involuntário, nexo entre conduta e resultado, resultado involuntário previsível e tipicidade. É muito mais rico, ó. Vou colocar aqui, ó, lembrando, quando eu trabalhei o dolo, nós vimos quais elementos? Só 2, né? O elemento volitivo e o elemento intelectivo. Vejam como a culpa é mais rica. Quando eu falei do dolo, eu explorei só 2 elementos, o volitivo e o intelectivo. Agora, falando de culpa, eu tenho 6 elementos. 6 elementos. Nós vamos estudar cada um desses elementos separadamente. E eu começo pelo primeiro elemento do crime culposo. Daí, ó, conduta humana voluntária. Leia-se, ação ou omissão dirigida ou orientada pelo querer, causando um resultado involuntário. Pessoal, é a grande diferença do dolo e da culpa. O dolo é a vontade dirigida à realização de um resultado ilícito. O dolo é a vontade dirigida à realização de um resultado ilícito. Vontade dirigida à realização de um resultado ilícito. E a culpa? Vontade dirigida à realização de um resultado lícito. Vontade dirigida à realização de um resultado lícito. Vontade dirigida à realização de um resultado lícito, diverso daquele que efetivamente se produz. Diverso daquele que efetivamente se produz. Então, cuidado. Dolo, vontade dirigida à realização de um resultado ilícito. No dolo, ele quer a realização de um resultado ilícito. Na culpa, ele quer um resultado lícito, mas, por negligência, imprudência ou imperícia, ele acaba produzindo outro, resultado diverso do que ele queria. Tá ok? Compreendeu a diferença? Muito simples. Então, o primeiro elemento de um crime culposo, conduta humana voluntária. Conduta humana voluntária. Joia? Vamos para o segundo elemento do crime culposo, o mais importante. Está aqui, ó. Violação de um dever de cuidado objetivo. O agente na culpa viola seu dever de diligência, regra básica para o convívio social. O comportamento do agente não atende o que esperado pela lei e pela sociedade. Ele age em desacordo com o que esperado pela sociedade, com o que imposto por lei. Rogério, como apurar se houve ou não infração do dever de diligência?
Então está aqui, ó, resposta. De acordo com a maioria, de acordo com a maioria, o operador deve analisar, o operador deve analisar as circunstâncias do caso concreto, analisar as circunstâncias do caso concreto, pesquisando se uma pessoa de inteligência mediana, pesquisando se uma pessoa de inteligência mediana evitaria o perigo. Evitaria o perigo. Se evitável pelo homem médio, caracteriza a violação do dever de diligência. Se inevitável pelo homem médio, não caracteriza a violação do dever de diligência. Então, cuidado com isso, ó. Se evitável caracteriza violação do dever de diligência. Se inevitável, não caracteriza a violação. Não caracteriza violação. Pronto. De acordo com a maioria, o operador deve analisar as circunstâncias do caso concreto, pesquisando se uma pessoa de inteligência mediana, o tal do homem médio, evitaria o perigo. Se evitável para o homem médio, você violou o dever de diligência. Se inevitável para o homem médio, você não violou o dever de diligência. Não violou o dever de diligência. Compreendeu? Agora, Rogério, eu ouvi dizer que nós temos formas de violação do dever de diligência, é isso? Formas de violação? Sim. Temos formas de violar o dever de diligência. Está aqui, ó. Formas de violação do dever de diligência. A imprudência é uma forma de violação do dever de diligência, onde o agente age com precipitação, afoiteza. É a forma positiva da culpa. Está aqui, ó. Forma positiva da culpa. Ela está ligada à ação. Rogério, me dá um exemplo de imprudência? Conduzir veículo em alta velocidade num dia de muita chuva. Conduzir veículo em alta velocidade em dia de chuva. Isso é uma imprudência, você concorda? Isso é uma imprudência. Conduzir veículo em alta velocidade em dia de chuva. E a negligência, Rogério? A negligência é a ausência de precaução. É a forma negativa da culpa. Forma negativa da culpa. Ela está ligada à omissão. Está ligada à omissão. Me dá um exemplo, Rogério. Conduzir veículo automotor com pneus gastos. Conduzir veículo automotor com pneus gastos. Conduzir veículo automotor com pneus gastos. Isso é uma negligência, é uma ausência de precaução. Ausência de precaução. Eu não tenho dúvida, pessoal, que a imprudência e a negligência são muito parecidas. Às vezes fica difícil diferenciar a imprudência da negligência. Eu já vou dar uma dica para vocês. A última forma de violação do dever de diligência, do dever de cuidado, é a falta de aptidão técnica para o exercício de arte ou profissão, a chamada imperícia.
chamada imperícia. Então aqui, ó, exemplo, condutor, troca o pedal do freio, troca o pedal do freio pelo pedal da embreagem, pelo pedal da embreagem, não conseguindo parar o automóvel. Trocou os pedais, ó, não conseguindo parar o automóvel. Ele ficou apertando a embreagem achando que estava acionando o freio. Isso é uma imperícia. Isso é uma imperícia. Podem as três concorrer no mesmo evento? Claro, você pode ser imprudente, negligente e imperito ao mesmo tempo. Você pode ser imprudente e negligente, negligente e imperito ou imprudente e imperito. Mirabete diz que essas três formas coexistem. Coexistem. Agora, se você está na dúvida se houve imprudência ou negligência, porque são as duas que mais se confundem, Juarez Tavares lembra bem que tudo se resume à negligência. Na verdade, o estudo do crime culposo é o estudo do crime negligente. Dá uma olhada, ó. Quando eu falo que ele conduziu o veículo em alta velocidade em dia de chuva, ele também agiu sem precaução. A conduta dele, ela tem um início de negligência. Quando eu falo que ele trocou o pedal do freio pelo pedal da embreagem, ele também agiu sem precaução, não atentou para os instrumentos que estava acionando. Então, na verdade, quando eu falo em imprudência, negligência ou imperícia, eu posso lembrar que tudo isso é espécie de um gênero negligência. A negligência acaba sendo um gênero. Você tem negligência seguida de imprudência, negligência em sentido estrito e negligência seguida de imperícia. Você está na dúvida. Eu estou na dúvida. No dia da prova, o problema não está muito claro. Será que houve negligência ou imprudência? Para não errar, usa o gênero. Usa negligência. O estudo da culpa é o estudo da negligência em sentido amplo. Tá ok? Agora, olha só. Isso que nós estamos estudando é importante por conta disso. Na denúncia, o Ministério Público tem que apontar não só a forma de violação do dever de diligência, se houve imprudência, se houve negligência ou se houve imperícia, bem como descrever no que consiste essa imprudência, negligência ou imperícia. A denúncia de um crime culposo é uma denúncia muito técnica. Não adianta você dizer que fulano, conduzindo o veículo automotor de forma imprudente, atropelou Beltrano. Está errado. Você tem que dizer que ele foi imprudente e no que consistiu a imprudência, sob pena de inépcia da inicial, violando a ampla defesa do denunciado. Ele não sabe qual é a violação do dever de cuidado que estão lhe imputando. Dá uma olhada aqui, ó. Então, preste atenção. 3 exemplos de oferecimento de denúncia e só um está correto. O exemplo 1 diz, fulano matou culposamente Beltrano. Está errado. Está errado. Por quê? Porque aqui não aponta a forma de violação do dever de diligência, muito menos descreve no que consistiu. Então aqui, não aponta, de pôr diferente, vamos deixar, não aponta a forma de violação do dever de diligência. Exemplo 2. Fulano com manifesta imprudência matou Beltrano. Também está errado. Por que está errado? Tudo bem. Apontou qual é a forma de violação do dever de diligência, a imprudência, mas não descreve no que consistiu. Não descreve no que consistiu a imprudência. Não
descreve no que consistiu a imprudência. Então a denúncia é igualmente inepta. Fulano, dirigindo em alta velocidade em dia de chuva. Nisso, aliás, consistiu sua imprudência, matou Beltrano. Opa, aqui está correto. Por quê? Porque eu não só aponto a violação do dever de cuidado, como eu também descrevo no que consistiu. Como também eu descrevo no que consistiu. Percebeu isso? Ficou fácil? Agora uma perguntinha que caiu na prova do Ministério Público do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro tem uma prova relativamente difícil, aliás, dos MPs eu acho uma das mais difíceis. A mais difícil é certamente a do MP de Minas, e hoje o MP do Paraná também está querendo disputar com o MP de Minas qual prova é mais filha da puta, na verdade, ferrando o candidato, ânimos fudende total. Mas o MP do Rio não fica muito atrás, e ele fez uma pergunta interessante. Olha só o probleminha que caiu na prova do MP do Rio. O MP denuncia fulano por crime culposo, indicando ter havido imprudência. Durante a instrução, comprova-se a culpa, porém, decorrente de negligência. O juiz pode condenar fulano ou deve enviar os autos para o MP aditar a inicial. Pessoal, então vejam só. A denúncia trazia uma forma de violação do dever de cuidado, a imprudência. Aí, durante a instrução, se comprovou que não houve imprudência, houve negligência. O MP tem que aditar essa denúncia para a nova forma de violação do dever de cuidado ou não? O juiz pode condenar mesmo assim. Pessoal, o réu se defende dos fatos. Se o MP descreveu uma imprudência e depois comprova que a imprudência não existiu, na verdade foi a negligência, é óbvio que o MP tem que aditar essa inicial e descrever a negligência. Permitir ao réu se defender também dessa nova forma de violação do dever de cuidado. Então o caso não é de emendácio libelli, o juiz condena, é de mutácio libelli, baixa os autos para o MP aditar, podendo o réu exercer novamente o seu sagrado direito de defesa. Está aqui, ó, resposta. Para não violar o princípio da ampla defesa, para não violar o princípio da ampla defesa, para não violar o princípio da ampla defesa, o MP deve aditar a inicial. É o artigo 384 do CPP. O caso é de mutácio libelli. Joia? Não é de emendácio libelli, é mutácio libelli. Aliás, sempre que eu falo emendácio libelli e mutácio libelli, eu lembro de um caso interessante, porque isso aqui é latim, né, Tiago? Você faz jornalismo, isso aqui é latim. Eu tive um aluno na época que a gente dava aula e tinha aluno em sala, né? Hoje a gente dá aula, tem o Tiago em sala. Eu tinha um aluno, o Tiago chegou para mim no final da aula, fez: professor, eu quero ser promotor de justiça. Eu falei: que legal. Seja bem-vindo. Ele falou: e sabe por quê? Porque eu adoro o penal. Falei: que joia, ainda bem. Isso mesmo, promotor de justiça, penal, tudo a ver. Ele falou: mas tem um problema. Eu falei: o quê? Eu tenho dificuldade nas palavras mexicanas. Palavras mexicanas? Falei para ele: palavras mexicanas qual? Ele fez para mim, ó, por exemplo, muchacho libelli. Você está com brincadeira. Você está com brincadeira que para você, muchacho é uma palavra mexicana. E esse aluno, ele demonstrou que realmente tem predicados para ser um grandíssimo promotor de justiça, não é verdade? Muchacho libelli é o fim da picada. Bom, mas são fatos pretéritos, ele nunca passou e, se Deus quiser, não vai passar com essa mentalidade.
Quando ele mudar a mentalidade e perceber que não se trata de palavra mexicana, aí as portas vão se abrir para ele. Bom, vamos lá, pessoal. Agora nós temos o terceiro elemento de um crime culposo. Já vimos o primeiro elemento. Qual é o primeiro elemento? O primeiro elemento é a conduta voluntária. Segundo elemento, violação do dever de cuidado. Terceiro elemento, resultado naturalístico involuntário. Resultado naturalístico involuntário. Em regra, o crime culposo é material. Ele exige modificação no mundo exterior. Está aqui, ó. Vocês não podem esquecer daquela fórmula que eu já expliquei. Conduta é igual. Desculpa, culpa é igual a conduta voluntária mais resultado involuntário. Resultado involuntário. E, em regra, este resultado aqui, ó, em regra, este resultado aqui é um resultado material. É um resultado naturalístico. Em regra, é um resultado naturalístico. Porém, cuidado, eu pus aqui atenção, ó, cuidado. Temos casos excepcionais de crime culposo sem resultado naturalístico. Sem resultado naturalístico. Temos casos de crime culposo sem resultado naturalístico. Crime culposo formal ou de mera conduta. Então eu repito, em regra, o crime culposo é material. Exige modificação no mundo exterior. Culpa é igual conduta voluntária mais resultado material involuntária. Porém, cuidado, temos casos excepcionais de crime culposo sem resultado naturalístico, sem modificação no mundo exterior. Temos casos excepcionais de crime culposo formal e de mera conduta. Rogério, me dá um exemplo? Artigo 38 da Lei de Drogas. O artigo 38 da Lei de Drogas traz um caso excepcional de crime culposo não material. Olha só o que diz o artigo 38. Prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal regulamentar. Prescrever culposamente, o crime se consuma independentemente do efetivo uso da droga. Está aqui, ó. O crime se consuma com a entrega da receita ao paciente, independentemente do paciente fazer efetivo uso dessa droga. Tá joia? Então guardem isso. Em regra, o crime culposo é material, mas é possível termos crime culposo não material, formal e de mera conduta. O artigo 38 da Lei de Drogas é um exemplo. Eu já volto para a última parte da nossa aula.